Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Centro de Convenções Brasil 21. Começamos agora o primeiro dia de trabalhos do CertFórum 2023. O CertFórum é realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, e organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Identificação Digital, ABRID. Esta edição possui patrocínio ouro das empresas AC Consult Brasil, Certifica, CertSign, Grupo Cert, Quality Cert, Online Soluções Digitais, SafeWeb, Serasa Experian, Solute, Singular e Valid. E patrocínio bronze da empresa Digital Sign. E conta com apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, ARB, Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ANCERT, Associação Nacional de Certificação Digital, ANCD, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, ATID, Portal CryptoID e do Instituto Internacional de Identificação, InterID. Para compor a mesa de boas-vindas, convidamos o diretor-presidente substituto do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, senhor Maurício Coelho. E o presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Identificação Digital, ABRID, senhor Célio Ribeiro. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos para fazer uso da palavra o anfitrião do evento, o senhor Maurício Coelho. Obrigado, Juliana. Muito bom dia a todos e a todas. Breves palavras apenas para dar as saudações a todos vocês, parlamentares presentes, autoridades de governo presentes, a indústria da ICP Brasil, toda a nossa audiência. Temos mais de 1.000 participantes participando hoje desta 20ª edição do CertFórum. Os nossos agradecimentos, né, não poderia deixar de agradecer, né, a ABRID, na pessoa do seu presidente executivo, Célio Ribeiro, que já desde 2009 organiza o CertFórum conosco, sempre com muito zelo, muito carinho, muita qualidade, com muito sucesso, né.
aos nossos patrocinadores, não vou nominar a todos, já foi feito aqui, mas também são vocês que viabilizam, né, um evento desta grandeza, com essa qualidade, gratuito, né, de inscrições gratuitas. Nosso muito obrigado. Por óbvio, as associações de apoio, também já aqui anunciadas, que ajudam a divulgar e temos esse sucesso de audiência que temos crescente a cada evento. E não poderia também deixar de agradecer os servidores do ITI, que trabalharam arduamente para colocar mais este evento de pé, com a qualidade que nós gostamos, que vocês merecem. O evento está caprichadíssimo, pessoal. Me permitam falar um pouco mais informal nesta manhã, mas para ser breve. Teremos agora, na sequência, um painel dedicado à identificação. O projeto, se não o mais importante, certamente dos mais importantes, que o Brasil precisa urgentemente levar adiante, o projeto da Carteira de Identidade Nacional. Sabemos, no sistema ICP Brasil, que a base da segurança, da credibilidade, da confiança do serviço que nós prestamos à sociedade se baseia numa identidade. Não fazemos identidade, nós fazemos comprovação de identidade. Todos nós sabemos da fragilidade que nos deparamos no dia a dia hoje com o sistema de identidade nacional. Assim, vem para endereçar essas questões da identidade, do subregistro, das fraudes ideológicas, da questão de sequestro de pessoas, de bebês, seja para transplante, né, de órgãos, doação, me perdi, né, mas o tráfico de órgãos, né, tem a questão toda de um alto impacto social e econômico que o Brasil precisa resolver. Esse é o projeto que endereça isso. Então, nessa manhã, nós teremos aqui autoridades, especialistas, que vão estar conversando e apresentando para vocês como se encontra o projeto. O ITI, desde seu nascedouro, não só apoia o projeto, mas já se colocou a favor e à disposição para, de uma forma mais direta, poder contribuir para a sua consecução. Na parte da tarde, a gente reservou para que o ITI possa conversar com vocês sobre as questões mais operacionais, mais estratégicas, mais normativas sobre o sistema ICP Brasil. Vamos apresentar os números da ICP Brasil, com as críticas devidas. Vamos trabalhar aqui uma apresentação das ideias de modernização normativa para os produtos, para os certificados digitais ICP Brasil que nós estamos trabalhando. Vamos fazer também uma discussão sobre as assinaturas eletrônicas, diferenciá-las, né, do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista jurídico. Há hoje uma certa confusão, né, com relação a isso. E vamos ter também uma fala bastante interessante aqui sobre o aspecto da auditoria. Auditoria no âmbito da ICP Brasil. Essa é uma das características que destacam e tornam a assinatura eletrônica qualificada mais segura, né, o processo de auditoria. Amanhã pela manhã teremos os cases, então vamos estar aqui falando sobre a abertura de empresas, vamos estar falando sobre a dispensação eletrônica de medicações, eleições eletrônicas, uma série de cases de sucesso que fazem uso da assinatura eletrônica qualificada, fazem uso dos certificados digitais ICP Brasil. E também teremos a questão das bombas de combustível, com o Inmetro aqui falando como se encontra o projeto hoje, já temos algumas questões operacionais e até posto de gasolina com a bomba nova já implementada. E também, quem sabe, nos trazer um pouco da visão dos próximos objetos metrológicos que vamos começar a trabalhar também com a certificação. E na parte da tarde, um bloco internacional, o pessoal que está riquíssimo, né? A gente vai ter a participação dos representantes do Mercosul, da LAD, da Rede GEALC, de Portugal, da Comissão Europeia, e nós vamos então ver uma série de quesitos com relação às integrações, os acordos de reconhecimento mútuo, as tecnologias que nós estamos trabalhando, né? E com relação à Europa, a experiência portuguesa na implementação das identidades e também do EIDAS, e também da comissão, teremos uma representação da DIGIT, da Comissão Europeia, para falar não só do EIDAS 1.0, a sua implementação, as lições aprendidas, mas também as motivações e as inovações com o EIDAS 2.0, que deve ser lançado em 2024. O EIDAS certamente é uma referência mundial, assim o é para nós também. Então, é um painel muito rico, tenho certeza que vocês vão, aqueles que já atuam, né, no setor internacional e aqueles que pretendem fazê-lo, é um painel que vai trazer muitas informações. Por fim, destaco que temos ali a área de exposições, nossos patrocinadores estão demonstrando seus serviços, seus produtos, oportunidade ímpar de tirar dúvidas técnicas, de trocar experiências, conhecimentos, não deixem de visitar. E, por fim, desejar a vocês que aproveitem o melhor possível, tá? Participem, acompanhem, interajam. O evento está com uma qualidade excelente de painéis, de palestras, de informações. Aproveitem, foi feito com todo o carinho
para vocês. E aqui meu último agradecimento vai justamente a vocês, nossa audiência, né, que nos prestigia, como eu disse, com mais de 1.000 participantes nesta edição, um recorde para o Certifórum. Espero que todos saiam daqui satisfeitos, com suas expectativas superadas e, principalmente, né, atualizados com relação aos conteúdos que envolvem a certificação, a ICP Brasil, as assinaturas eletrônicas, a carteira de identidade nacional. Muito obrigado, aproveitem. Muito obrigada, senhor Maurício Coelho, pelas palavras. Convido, então, o senhor Célio Ribeiro para as boas-vindas. Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve em respeito às autoridades aqui presentes e que estão com a agenda bem tomada. Eu queria primeiro agradecer a vocês. Vocês fazem o Certifórum acontecer. A indústria e governo juntos, na maior demonstração de parceria público-privada que existe nesse país. São 20 anos de respeito entre o público e o privado que formam essa grande infraestrutura de chaves públicas do Brasil, a ICP Brasil. Maurício Coelho, meu amigo, anfitrião. Maurício, que há 27 fóruns está aqui, está presente. E é muito bom ter uma pessoa como Maurício representando a todos nós no governo brasileiro, na infraestrutura de chaves públicas. A você, Maurício, muito obrigado de todos nós. Nós todos lhe admiramos bastante. Senhores, temos a certificação digital, a assinatura eletrônica qualificada, como, com certeza, a forma mais segura de assinatura do país. Existem as outras formas de assinatura, mas nenhuma delas é tão segura quanto a nossa assinatura qualificada. E é por ela que nós temos que lutar dentro e fora do governo, para todo dia todo mundo estar bem representado com uma assinatura qualificada segura. Eu digo, e vocês, a maioria sabem, que a minha vida, hoje, ela tem uma causa, que é a identidade. E no dia de hoje, uma das coisas mais importantes da minha vida vai estar acontecendo no próximo painel, que a gente está falando da garantia do direito à identidade. Criamos uma frente parlamentar, a Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade, e estamos lutando para que todo brasileiro tenha uma identidade. É um compromisso que nós temos, que faz parte da ODS 16.9 das Nações Unidas, para acabar com o subregistro de nascimento e a subidentidade. E nós vamos dar as mãos a esse propósito e trabalhar em conjunto, pelo Brasil e pelo mundo. Eu termino aqui para a gente poder começar a trabalhar, falando para vocês, não existe projeto mais importante nesse país do que a nossa identidade. Não existe nenhuma reforma que mereça mais atenção do que a nossa identidade. Crianças estão sendo subtraídas diariamente de maternidades para tráfico de órgãos. Isso é um absurdo. Isso é amoral. Isso não pode acontecer e nós temos a solução disso em mãos. A ferramenta para acabar com isso é uma identidade segura e o Brasil está pronto para isso. Basta estruturar e essa casa, o ITI, com certeza, junto com a ICP Brasil, fará parte dessa estruturação. A vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio e que tenham ótimos dias de trabalho. Obrigado. Obrigada pelas palavras, senhor Célio. Rapidamente, para ajudarmos a acomodar os participantes que estão nas laterais em pé, quem tiver alguma cadeira disponível, levante a mão, por favor. E aqui no meio também tem um corredor que facilita o acesso para vocês que estão nas laterais poderem se acomodar, assistirem ao evento com conforto da melhor forma possível. Vamos iniciar, então, o primeiro painel do dia com o tema Garantia do Direito à Identidade. Eu peço ao senhor Célio Ribeiro que se mantenha no palco e, para completar o painel Garantia do Direito à Identidade, eu convido
de forma remota, a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão, senhora Jaqueline Reis Caracas. Seja bem-vinda. Convido também o senhor Emílio Evaristo de Souza, secretário de Projetos e Ações Estratégicas da Justiça e Cidadania do Distrito Federal, para vir ao palco. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, senhora Isadora Brandão. O deputado federal, senhor Jones Barbosa de Moura. E a oficial de proteção à criança e ao adolescente da Unicef Brasil, senhora Débora Esther Grazer. Para moderar, passo a palavra ao secretário executivo da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade, FREM-ID, senhor Célio Ribeiro. Bom dia de novo a todos. Gente, esse painel ele está inserido numa audiência pública solicitada pela Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade. Essa audiência pública visa embasar o projeto de lei número 4517/2023 da deputada Flávia Moraes, que é a coordenadora da Frente Parlamentar, que tem como objetivo instituir o Dia Nacional da Identidade no dia 16 de setembro. Eu vou ler para vocês a justificação disso. A proposta do Dia Nacional de Identidade no Brasil é uma iniciativa que busca sensibilizar as autoridades governamentais sobre a importância de oficializar o dia 16 de setembro como tal. O acesso ao documento de identificação é um direito essencial e uma necessidade prática para o cotidiano de todos os cidadãos, especialmente em meio à evolução digital da sociedade. Poucos elementos sociais desempenham um papel tão crucial em nossas vidas quanto nossa identidade pessoal. Porém, este aspecto não recebe a devida celebração. Através da criação de um dia dedicado a isso, almeja-se fomentar uma narrativa responsável sobre um dos bens humanos mais fundamentais, nossa própria identidade. A escolha da data, 16 de setembro, 16.9, possui um significado simbólico profundo. Essa data está em sintonia com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, 16.9 das Nações Unidas, o qual estabelece a meta de garantir uma identificação legal para todos até 2030, incluindo o registro de nascimento. A origem dessa proposta remonta à 4ª reunião anual do movimento ID for Africa, realizada em 24 de abril de 2018, em Abuja, Nigéria, onde surgiu o apelo para a instituição de um dia especial para celebrar a importância da identidade. Tal apelo foi acolhido com entusiasmo pela comunidade global de identificação e desenvolvimento, que percebeu nessa iniciativa um chamado para conscientizar a sociedade sobre a relevância da ODS 16.9 e manter os esforços concentrados em sua realização. Dessa forma, a criação do Dia Nacional da Identidade no Brasil não apenas honraria a essência de cada indivíduo, mas também ressaltaria o compromisso do país em alcançar objetivos globais de desenvolvimento sustentável, garantindo a todos os cidadãos o direito a uma identificação legítima e reconhecida, um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva e consciente da importância de cada identidade singular. No atual contexto brasileiro, encontramos em progresso a implantação da Carteira de Identidade Nacional. Sim, um documento disponível em formato físico e digital que outorga a todos os cidadãos do Brasil o seu veículo de cidadania essencial para a devida identificação. A efetivação desse empreendimento representa um marco histórico para a nossa nação, pois
promoverá a mitigação de uma série de desafios sociais, questões relacionadas à segurança pública e preocupações no âmbito dos direitos humanos. Não podemos deixar de mencionar a relevância da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade, a FRENAIDI, que opera como um fórum democrático, inclusivo e representativo, com a nobre finalidade de assegurar cidadania, dignidade e acesso aos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Em sintonia com essa iniciativa, nosso país direciona seus esforços rumo à concessão da identidade, um direito inalienável de cada cidadão, uma missão do Estado, aliando-se assim com a agenda imprescindível também estabelecida pela ONU. Por meio do Poder Legislativo, nossa nação empenha suas capacidades democráticas no tema crucial da identidade, validando e promovendo seu resguardo, bem como estabelecendo espaços de discussão da mais alta relevância. Essa é a justificação do nosso projeto de lei. O nosso objetivo com isso é criar mais uma musculatura para a identidade. É poder ter espaço nesse país para defender a identidade. A identidade não simplesmente como documento físico ou digital que cada um de nós carrega, mas principalmente de levar cidadania a cada brasileiro. Eu diria para vocês que não existe um propósito mais significativo e mais importante para cada um de nós do que salvar vidas. E a identidade salva vidas. Nós hoje temos um problema sério nesse Brasil, um problema de subtração de menores. Eu bato nessa tecla porque nada pode ser mais cruel do que isso. É uma mãe que hoje entra numa maternidade e, ao invés de estar preocupada com a saúde dela e de seu bebê, está preocupada em essa criança não ser trocada, ou pior, subtraída. Gente, isso não é mentira, isso não é ficção, isso é realidade. Numa pesquisa de 2019, aqui na Secretaria de Segurança Pública do DF, tivemos uma criança subtraída de maternidade por mês. Estamos falando do Distrito Federal, capital do Brasil, em 2019. Imaginem o que acontece no norte e nordeste desse país. Isso é sério. E nós temos que juntar forças. Nós temos que pedir a estrutura da SIM para acabar principalmente com isso. Não vou entrar aqui nesse painel, deixar para o próximo, para falar das fraudes bilionárias, das perdas financeiras enormes que o país tem por causa de uma identidade frágil. Então eu peço a vocês, independente de qualquer coisa, apoiem essa causa. Apoiem a vida das nossas crianças que estão sendo subtraídas. Imaginem crianças recém-nascidas, crianças, jovens, adolescentes, estarem saindo das suas famílias para terem seus órgãos retirados e vendidos, traficados. Não tem nada que possa ser mais importante do que acabar com isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, cumprimento a cada um dos meus colegas dessa mesa, deputado Jonas, representando aqui o parlamento, e à frente a FRENAIDI, deputado que é o nosso suplente do deputado Hugo Leal, que é membro da comissão, Emílio, do DF, nossa secretária Isadora dos Direitos Humanos, secretária nacional dos Direitos Humanos, a nossa juíza Jaqueline Rei Caracas, que está aqui de forma remota, e a Débora, oficial de proteção à criança e adolescente Unicef Brasil. Vocês, com certeza, formam uma corrente em defesa da cidadania, em defesa das nossas crianças, em defesa do Brasil, em defesa do mundo. Obrigado por participarem e tenham todos um ótimo painel. Obrigada, senhor Célio, pelas palavras. Passo agora a fala à senhora Jaqueline Caracas. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir aqui permissão para compartilhar a minha tela. Vocês olham a tela?
a apresentação. Vocês conseguem ver? Bom, creio que sim. Vamos começar. Bom dia a todos e a todas. Como vocês já me apresentaram, eu sou Jaqueline Caracas. Eu sou juíza aqui no estado do Maranhão já há 20 anos, e há alguns anos eu venho trabalhando essa temática da identidade civil, do direito à identidade civil, porque eu atuo aqui na coordenação do Núcleo de Registro Civil da nossa corregedoria local, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui participando do 20º Fórum de Certificação Digital. É um evento muito importante que a gente vem aqui, né, para debater um tema tão importante, como falou o doutor Célio Ribeiro, e tão relevante para a nossa sociedade brasileira, que é exatamente a garantia de certificação de identidade civil. Quando a gente pensa, né, em todos os avanços tecnológicos que a gente vem vivenciando nos últimos anos, nas últimas décadas, né, na revolução digital que a gente vem vivenciando, que transforma diuturnamente a vida de todos nós, fica até difícil da gente compreender como a gente ainda tem milhões de brasileiros invisíveis nesse país, pessoas indocumentadas, que não têm sua existência reconhecida, que não podem fazer coisas simples, como se matricular numa escola, agendar uma consulta, retirar uma carteira de trabalho, ter um emprego formal. Então, a gente não tem noção de quantas negações e exclusões essas pessoas passam durante toda a sua vida por conta da falta de uma identidade civil. O direito à identidade civil, ele não está de uma forma explícita, né, no rol de direitos fundamentais na nossa Constituição. A menção que se faz a esse direito no artigo 5º, no inciso 76, quando a Constituição garante a gratuidade do registro de nascimento e da primeira certidão. Então, o Código Civil nos diz que a personalidade civil começa com o nascimento com vida e que todas as pessoas têm direito a um nome e a um sobrenome. E aí a gente tem várias outras normas internacionais e nacionais que também se integram para dar um status de direito fundamental a esse direito que nos é tão caro, que é o direito à identidade. Até porque a gente não pode compreender uma pessoa que viva com dignidade se ela não tiver o reconhecimento de sua existência. Como o doutor Célio falou, nós temos um compromisso global firmado pela Agenda 2030, são 193 países signatários desse pacto global, e o Brasil é um deles, em que a gente pretende alcançar sociedades mais justas, livres e pacíficas. Temos uma meta específica para a identidade civil, que é a meta 16.9, e achei muito feliz a proposta da parlamentar Flávia de de fazer alusão à meta 16.9 como a data, né, de comemoração da identidade civil, o Dia da Identidade Civil. Mas, infelizmente, doutor Célio, a gente ainda tem muito para caminhar para alcançar essa meta no Brasil. O direito à identidade, ele é um direito que gera direitos, e sem ele a gente não pode, ninguém pode exercer de uma forma plena a sua cidadania, nem buscar o reconhecimento do Estado como titular de direitos e deveres. O registro civil, ele é o primeiro documento que materializa esse direito à identidade, né? O registro de nascimento que é emitido pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais. E isso está muito ligado ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário, os cartórios, eles são concessão, eles são uma delegação do Poder Judiciário, e são fiscalizados e regulamentados por esse poder. Então, ele é o primeiro documento de uma extensa cadeia documental que nós temos no país. Sem certidão de nascimento, a pessoa não consegue tirar o seu CPF, por consequência o RG, o título de eleitor, carteira de trabalho e outros documentos. A partir de 97, a gente teve assegurada por lei a gratuidade desse registro, que já estava previsto na Constituição. Isso foi um grande avanço na implementação de políticas públicas de combate ao subregistro. A gente tem avançado nos últimos 20 anos, o Brasil já chegou a um patamar em 2003 de quase 20% de subregistro, e esses dados indicadores do subregistro vêm caindo. Eu trago aqui nesse mapa alguns dados do subregistro no Brasil. O que é o subregistro? Como é que ele pode ser compreendido? Existem várias acepções, mas a que a gente trabalha mais é a acepção trazida pelo IBGE, que representa um conjunto de nascimentos que não são registrados no mesmo ano de sua ocorrência ou no primeiro trimestre seguinte. Trocando em miúdos, o que significa isso? São os bebês que nascem vivos e que não são registrados no mesmo ano ou no primeiro trimestre seguinte.
Esses bebês que não são registrados, eles entram nesse cômputo do indicador do subregistro. O mapa do subregistro aqui apresentado, ele representa dados de 2020, né, que o IBGE sempre divulga esses dados com 2 anos de defasagem, e o indicador atual que nós temos para o Brasil é a média nacional de 2,59% de subregistro. O Maranhão hoje tem um indicador de 5,36%, ou seja, o desafio do estado do Maranhão é ainda maior, porque nós temos mais do que o dobro na média nacional e somos o pior estado da região Nordeste em termos desse indicador. E quando a gente analisa esses indicadores por regiões, a gente observa o quê? Que existe uma grande relação entre índices de subregistro e também índices de desenvolvimento humano. E aí eu trouxe aqui 2 parâmetros. O estado de Roraima, que é o pior estado da federação em termos de subregistro, com 18,91%, está em 20º lugar no ranking do IDH. E o Paraná, que tem o menor índice de subregistro no Brasil, com 0,31%, está em 7º lugar em termos de IDH. Bom, mas o registro de nascimento, ele traz os dados registrais, ele traz os dados de identificação da pessoa. Ele traz o nome e o sobrenome, que é uma informação muito importante para individualizar as pessoas. Ele traz a data de nascimento, que é um marco temporal importante na concessão de direitos e deveres, né, baseados na nossa lei, nas nossas leis. Ele traz a questão do local de nascimento, que gera um pertencimento da pessoa, e também traz a questão da filiação, que faz essa vinculação com os nossos laços familiares. Esses dados registrais, é importantíssimo que a gente tenha uma associação desses dados com dados biométricos, né? E aí vem esse projeto da Carteira de Identidade Nacional, que traz exatamente essa proposta de fazer a união dessas 2 informações, dados registrais com dados biométricos. Hoje nós temos no país um sistema de emissão de carteiras de identidade que já está em processo de mudança, né, em que cada estado tem uma base de dados e, por conta disso, uma pessoa pode ter RG em vários estados da federação. Esse processo de implantação da Carteira Nacional de Identidade já teve início, hoje já temos 12 estados que já trabalham com esse novo modelo de carteira de identidade nacional e que vai ser importantíssimo por ser uma base de dados nacional para a prevenção de fraudes e uma maior garantia da segurança das nossas relações jurídicas e negociais. Então, qual seria, então, um passo importante para a gente trabalhar a universalização do direito à identidade? Hoje nós temos uma política pública que é muito importante, que são exatamente as unidades interligadas. O que são? Elas são uma peça fundamental nesse trabalho de combate ao subregistro. Elas são postos de cartório que estão localizados dentro das maternidades e que elas permitem a emissão do registro de nascimento e a entrega da certidão de nascimento para a família e para o bebê ainda antes da alta hospitalar. Como é que elas funcionam? Elas se conectam através de um sistema com todos os cartórios do Brasil. Isso significa que um bebê nascido no Maranhão, se a família reside em outro estado da federação, esse bebê pode ser registrado no local de nascimento ou no local de residência, e ele pode receber essa certidão de nascimento ainda dentro da maternidade, antes da alta hospitalar. Essa é uma estratégia muito poderosa. Por quê? Porque ela trabalha na prevenção do subregistro, ela trabalha na origem. Então, a gente tem uma demanda, a gente precisa trabalhar essa política pública com uma atuação interinstitucional, ou seja, não envolve apenas o Poder Judiciário e os cartórios, mas outros entes também, especialmente o Executivo, que trabalha com a questão da implantação das unidades interligadas nas maternidades. E ela tem um custo relativamente baixo de implantação, daí a importância da gente trabalhar com essa política pública. E quais seriam, então, essas interconexões do direito à identidade com a temática da certificação digital? Bom, o certificado digital nada mais é do que uma forma de identificação digital que gera mais segurança e confiabilidade. Então, a partir do momento em que a gente garante às pessoas o direito à identidade e que a gente faz uma associação desses dados biométricos a essa identidade, a gente vai ter um processo de identificação civil muito mais seguro, né? Outra medida importante é exatamente essa adoção dessa base de dados única e nacional, porque com isso a gente também vai evitar muitas fraudes e evitar essa fragilidade do sistema de identificação civil. A biometria neonatal é um caminho de investimento importantíssimo nesse processo. O doutor Célio falou muito bem da questão dos bebês, que são do tráfico de bebês, do tráfico de pessoas. E a biometria, ela traz essa vantagem, ela traz esse importante instrumento de, ainda na maternidade,
você fazer a associação da coleta da biometria desse bebê com a base de dados da identificação civil. E isso deve ser feito preferencialmente no momento do nascimento, se não ainda na primeira infância. E fazer uma vinculação desses dados biométricos também com a filiação, com os pais. Isso ajuda no combate ao desaparecimento de bebês, ao tráfico de pessoas, e essa tecnologia já vem sendo implementada em alguns estados da federação, como Santa Catarina, Paraná e Goiás, mas ainda precisamos avançar bastante nessa política. Outra medida também importante é criar uma rede de busca ativa dessas crianças indocumentadas. Depois que essa criança sai da maternidade, e porque é uma opção da família registrar ou não na unidade interligada, ela sai dali, se ela não faz o registro, nós perdemos o rastro dessa criança. Não há hoje uma instituição que é responsável por mapear e acompanhar se essa criança foi registrada em um momento posterior. Daí a importância de se criar essa rede de busca ativa para, então, localizar esses bebês não registrados e passar por um processo de conscientização da família da importância do registro civil de nascimento. E já passando para as minhas considerações finais, eu trago aqui algumas vantagens, né, que a gente tem relacionando a questão dos dados de identificação civil aos dados biométricos. Nós vamos ter uma segurança de dados registrais muito maior, especialmente quando a gente trabalha a segurança de dados dos cartórios com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ter a prevenção de fraudes ideológicas e documentais, que gera grandes prejuízos, né, para o país, e isso vai reduzir também, ajudar a reduzir também os custos dos negócios. Nós vamos ter uma maior confiabilidade das relações jurídicas. Nós vamos ter também uma precisão, uma atualização maior dos indicadores de subregistro. O que acontece hoje? Hoje nós não temos dados precisos, como eu falei no começo, nós não sabemos a quantidade de pessoas indocumentadas no país. Nós mapeamos os bebês que não são registrados, mas depois daí a gente não tem nenhum tipo de indicador seguro que nos permita trabalhar essa política pública. Isso vai trazer o reconhecimento legal de milhões de brasileiros invisíveis, e a identidade civil, ela é uma ferramenta muito importante para a implementação de políticas públicas sociais. Então, através dela, o Estado pode chegar de uma forma muito mais fácil nas pessoas que mais precisam. Outra vantagem é a localização, a possibilidade de localização de rastreamento de pessoas desaparecidas e a prevenção do tráfico humano, que é uma prática terrível, gravíssima, e, acima de tudo, a gente vai estar garantindo cidadania, inclusão social e dignidade. E eu quero encerrar aqui a minha fala dizendo que garantir a identidade é muito mais do que conceder às pessoas um documento. A gente garante a elas pertencimento, reconhecimento e dignidade. A gente concede direitos a quem tem direitos e a gente torna cada pessoa um ser humano único e completo. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para eventuais questionamentos, esclarecimentos, se houver tempo ao final desse painel. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Jaqueline, pela apresentação, e eu convido agora o senhor, por favor. Não, é só para a gente ter uma inversão de chamada. Convido, então, para a próxima apresentação, a senhora Isadora Brandão. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Peço desculpas por atrapalhar um pouquinho a programação, mas, infelizmente, eu tenho um outro compromisso para atender agora pela manhã ainda, e, por isso, solicitei aqui ao Célio uma inversão aqui na ordem. Quero cumprimentar os demais colegas aqui de mesa, agradecer o convite, dizer da nossa alegria em poder participar, né, desse importante evento, desse seminário tão abrangente e que se dedica a tratar de uma temática fundamental, como já foi dito aqui, que é a temática do acesso à documentação básica, que é uma premissa necessária, uma premissa essencial para o acesso a direitos, às políticas públicas e, portanto, para o exercício da cidadania, né?
Eu estou secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, liderado pelo ministro Silvio Almeida. E, no âmbito da Secretaria Nacional, nós temos uma coordenação geral de registro civil de nascimento e acesso à documentação básica. Essa coordenação geral ela tem desenvolvido um trabalho muito consistente de articulação dos atores institucionais e da sociedade civil ligados a essa pauta do acesso à documentação e buscando, com isso, né, um aprimoramento dessa política pública tão essencial. Nesse sentido, já neste primeiro ano de gestão, foi reativado o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, né, então o Comitê Gestor do CIRC, né, que tem aí uma importância muito grande e que é um espaço coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e que assim o será pelos próximos 2 anos, e cuja finalidade, como vocês sabem, é captar, processar, arquivar e disponibilizar dados relativos a registro de nascimento, casamento, de óbito e natimorto, que sejam produzidos pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais. E a gente espera, né, que, no âmbito do Comitê Gestor, nós possamos, portanto, apoiar e otimizar o planejamento e gestão de políticas públicas neste campo, contribuir para promover a interoperabilidade entre os sistemas dos cartórios de registro civil de pessoas naturais e os cadastros que são mantidos pelo Poder Executivo Federal. Né? Nós entendemos também a importância do sistema no sentido de permitir o cruzamento de dados e, assim, prevenir e inibir fraudes, a exemplo do pagamento indevido de benefícios, por exemplo, a pessoas que já vieram a óbito. Né? Então, em julho desse ano, houve a reativação do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, uma iniciativa liderada, portanto, pela Coordenação Geral de Registro Civil e Acesso à Documentação Básica do Ministério. Uma outra ação que eu acho importante destacar aqui nesse espaço é que, na semana passada, nós reativamos o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações... o Comitê Gestor do Compromisso pela Erradicação do Subregistro, né, de Nascimento. E esse momento também foi um momento bastante importante, era um comitê que não funcionava há 2 anos, aproximadamente, né, desde 2021, que não havia reuniões. Então, esse também foi um momento relevante para que a gente possa dispor dos espaços, das ferramentas necessárias para elaborar e aprimorar as políticas públicas no campo do acesso à documentação. Hoje, coincidentemente, né, acontece um evento no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, voltado ao lançamento de publicações que foram construídas numa parceria com a Flaxo, que são publicações que se destinam a identificar gargalos, óbices no acesso à documentação civil por parte de determinados grupos especialmente vulneráveis. Né? Nós sabemos que, embora a média nacional, no que diz respeito ao subregistro, não seja uma média tão significativa, né? Ela gira ali na casa de 2%, 2,5%, conforme dados que a gente tem do ano de 2020, em relação a determinados grupos vulneráveis, as taxas de subregistro podem ser bastante significativas. Né? Estou falando de pessoas privadas de liberdade, ciganos, povos indígenas, população em situação de rua. Então, nós temos no Ministério uma preocupação particular com esses grupos, né, que sofrem de maneira mais agravada, né, com a questão da falta de acesso à documentação.
Então, eu não quero me alongar, acho que o importante aqui nesse momento era justamente destacar essas duas iniciativas importantes de rearticulação destes comitês, né, que são espaços de concepção e aprimoramento qualificados da política pública no campo do acesso à documentação civil básica, e dizer, né, de como nós entendemos que esse é um tema que precisa ser trabalhado de maneira articulada com várias outras políticas públicas, né? A juíza aqui que me antecedeu, ela falava, né, de como, quando a gente enfrenta a falta de acesso à documentação, de como a gente aprimora as nossas bases de dados, de como a gente cria uma base de, né, dados única, né, nacional, a gente contribui também no enfrentamento a algumas violações de direitos humanos, como a questão do tráfico de pessoas, né, como o problema do desaparecimento de pessoas, né? Então, esses são temas também muito caros ao Ministério e, portanto, nós temos buscado também trabalhar essa pauta articulada com outras, né, violações de direitos humanos, como essas aqui que eu mencionei anteriormente. Então, quero colocar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania à inteira disposição, né, de todos os parceiros aqui presentes, para que juntos nós possamos avançar na promoção dos direitos humanos, na promoção da cidadania, através do acesso à documentação. Muito obrigada. Obrigada pelas considerações, senhora Isadora, e eu convido, então, o senhor Emílio Evaristo de Souza para a sua apresentação. Bom dia a todos. Vou fazer uma fala breve, mas eu queria fazer duas falas distintas aqui para vocês, uma de forma institucional, outra como cidadão. Primeiro, agradecer aqui ao convite do Dr. Célio, parabenizar pelo evento, a importância desse evento. Hoje, o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, a gente tem, para falar pouco, 3 subsecretarias essenciais, que são a Subsecretaria de Direitos Humanos, a Subsecretaria de Modernização e Atendimento ao Cidadão e a Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes aqui do Distrito Federal. Essas 3 pautas a gente criou na primeira gestão do governador Ibanez, e destacar a sensibilidade tanto do governador Ibanez quanto da secretária Marcela Passamani e do secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, que já esteve como ministro de Direitos Humanos. A gente criou um programa que articulava as ações da Sejus com alguns outros órgãos e a gente levava esses serviços para todo o Distrito Federal em cidades de maior vulnerabilidade social. E eu posso garantir para vocês que um dos serviços que são mais demandados pela população é a questão da identificação. Diante disso, a gente foi modernizando essa questão, esse programa. Em 2023, o governador Ibanez ampliou esse programa e criou o GDF Mais Perto Cidadão. Hoje é uma articulação de governo do Distrito Federal. A gente comprou já 2 carretas, uma da Polícia Civil, uma do Na Hora, para que a gente melhore o atendimento a esse cidadão. E a gente tem uma demanda muito grande dessas pessoas pela identificação civil. Em 2021, a gente aprovou uma lei aqui no Distrito Federal que a gente atribuiu a segunda via da identidade de forma gratuita para quem estiver dentro do recorte do Cadastro Único. Assim, uma forma também de tentar ainda conseguir alcançar e cumprir, como bem colocou a doutora Jaqueline, a gente chegar a atingir a meta aí do ODS 16, aí, de paz, justiça, né, instituições eficazes, a meta de identidade para todos. Então, é um esforço que a gente vem fazendo dentro do GDF. Eu queria colocar para vocês aqui, para vocês saberem um pouco também da realidade do que é, em algumas áreas, dessa vulnerabilidade social. Essa demanda pela identificação, talvez aqui uma coisa que a gente entenda como simples para a gente aqui, talvez todos nessa sala aqui peguem um celular aqui e consiga ter a sua identificação.
Então, da importância desses programas, da ampliação dessa identidade para todos. E colocar, já de início aqui, o GDF, a pasta, a disponibilidade para contribuir nesses desafios. A segunda, como cidadão, vou contar um caso para vocês. Semana passada, o meu analista de BI me manda mensagem segunda-feira: chefe, não vou poder trabalhar hoje. Aí, tudo bem. O que aconteceu? Estou com um mandado de prisão emitido. Falei, pô, final de semana foi bom. Ele falou, não, estou com um mandado de prisão emitido por tráfico de drogas em Alagoas. Nunca pisei lá. Falei, meu amigo, vai resolver sua vida. Sexta-feira ele já me voltou, falou, ó, já dei entrada lá, estou dando entrada ainda, na verdade não resolveu ainda, foi entrar com revogação, Ministério Público se posicionando, etc. Mas ele levantou os dados, né, da prisão, quando da prisão, e a pessoa que foi presa por tráfico de drogas apresentou uma documentação com todos os dados dele. A única diferença, obviamente, são as digitais que foram pegas lá e a foto, né, da pessoa que cometeu. Então, lá tem, né, e ele ainda vai ter que provar isso, obviamente. Ele vai ter que fazer, já foi pedido pelo Ministério Público, um exame datiloscópico para provar que, pela foto, você já vê que não é ele nunca pisou em Alagoas. Mas ele vai ter. E isso é uma coisa importante a se falar. Todos nós aqui nessa sala estamos sujeitos a isso, o que aconteceu com ele. Então, essa é uma falha de segurança hoje que pode acontecer, infelizmente, aqui no nosso país. Não existem culpas de pessoas, a gente não tem que apontar culpas, mas a gente, eu principalmente como governo, a gente tem que se colocar à disposição para articular com demais entes públicos, com o setor privado. A gente tem que ouvir muito o setor privado. Acho que o setor privado tem muito a contribuir com os governos para que a gente consiga vencer e enfrentar esses desafios. Então, assim, me colocar mais uma vez aqui a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, tá? Em colaboração com os outros órgãos, com o Legislativo, com a Justiça, com o Judiciário, com o Nacional, nosso secretário executivo aqui, Pedro Pontual, Presidência da República. Então, a gente se coloca à disposição, Governo do Distrito Federal, para que a gente consiga avançar nesses desafios de proteção a crianças, de proteção a adolescentes, da questão de tráfico de pessoas. A gente tem muitas pautas que se beneficiariam com uma identidade mais segura e uma identidade para todos. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do senhor Emílio e eu passo a palavra agora ao deputado Jones Barbosa. Bom dia para todas e todos que estão aqui presentes nesse evento tão importante, o CERT Fórum. Eu queria, já me apresentando primeiramente, sou o deputado federal Jones Moura. Nós estamos aqui fazendo uma representação importante, representando o deputado Hugo Leal, que não pôde estar aqui presente. Eu quero, nessa inicial, eu queria pedir licença aqui até para usar a tribuna, vou apoiar aqui meu material para a gente poder conversar melhor. E aí poder fazer aqui as devidas apresentações. Eu quero dizer o tanto quanto deputado federal Hugo Leal e também a deputada federal Flávia Moraes são entusiastas dessa luta, dessa causa, dessa pauta, das questões de permitir o direito ao acesso à identidade. E eu queria aproveitar aqui, dizer do anfitrião, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Maurício Coelho,
obrigado e parabéns. Que evento importante esse aqui, que reuniu pessoas do governo, pessoas do executivo, pessoas do legislativo, da iniciativa privada, pessoas de vários governos que estão aqui hoje participando desse evento, e são vários. E eu queria, no final da minha fala aqui, dizer que eu vou precisar fazer uma dinâmica com todos vocês, para que todos vocês que estão aqui presentes nesse evento também sejam participantes de algo muito sério, muito importante, que eu vou dizer aqui. Presidente Célio Ribeiro, eu queria lhe parabenizar pela fala que me antecedeu, uma fala da emoção, uma fala de quem realmente é um lutador dessa causa. Inclusive, lhe dizer que quando as pessoas falam com a emoção, elas passam não somente uma verdade do tema, elas passam a verdade do tanto quanto ela luta pela causa. A causa do direito a ter identidade. E que para muita gente que não conhece o tema parece algo até simples, talvez banal. Mas quando a gente participa de eventos tão importantes como esse, presidente Maurício Coelho, eventos como esse aqui, e você tanto lutou para idealizar, e aqui estamos todos nós, quando participamos é que começamos a entender o tanto quanto é sério, sabe, as demonstrações que foram feitas aqui, as pesquisas, estatísticas, números, mostrando a quantidade de brasileiros que não têm esse acesso, não tiveram essa condição de ter essa identidade, e por isso, muitas das vezes, nem entram nos números dos órgãos de controle, que falam, inclusive, de pesquisas, de doenças, de enfermidades, números, órgãos de controle de hospitais, e não conseguem, eles dão entrada em hospitais, em maternidades, apresentam apenas o nome. E identidade também é número. Identidade também é codificação, para que demais sistemas de controle consigam administrar censo, pesquisas e outras questões mais que é tão importante para o nosso Brasil. Eu queria aqui, eu não vou me estender muito, mas eu não somente estou representando aqui o deputado federal Hugo Leal, entusiasta dessa causa também, e também a nossa deputada Flávia Moraes, mas também estou representando o Parlamento Federal. Como pessoa do Legislativo, e aí eu falo Parlamento Federal porque eu quero falar do Congresso Nacional, o Senado Federal, como parlamentar, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, e aqui eu quero, como pessoa legítima, falar da importância de atrelarmos o Legislativo nestas questões. Senhoras, senhores, vocês que estão envolvidos nesta causa, senão não estariam aqui, vocês que estão envolvidos nessa causa, diretamente, aqui prestando atenção em cada detalhe, para quando retornarem para onde vocês vieram, lá aonde vocês vão precisar levar esse conhecimento, levar esse conteúdo, e com certeza quando chegarem lá, levar também a importância e a necessidade da aplicabilidade de tudo que está sendo constituído aqui. Eu queria dizer que o Legislativo tem papel fundamental. O Legislativo, ele vai propor e ele vai fazer acontecer as leis que darão amparo. Sem o Legislativo, nós não conseguiremos avançar. O Executivo é fundamental para executar tudo isso, mas o Legislativo precisa dar amparo. E nós precisamos fazer essa conexão. Nós precisamos andar de mãos dadas. E nós precisamos saber como que a gente vai fazer isso. E aí eu quero parabenizar a doutora deputada federal Flávia Moraes, porque ela foi idealizadora de uma frente parlamentar para que esta causa não ficasse apagada dentro do Legislativo brasileiro. Daí eu falo o Congresso Nacional. Ter criado uma frente parlamentar mista para a garantia do direito à identidade, e essa frente parlamentar hoje, quando eu falo mista, é porque ela é composta hoje, inclusive, por 222 deputados federais e 29 senadores, todos esses dizendo assim, olha, nós estamos interessados, queremos participar dessa frente parlamentar. Então eu estou dizendo para vocês, todos que estão aqui presentes, que essa quantidade de parlamentares
estão à disposição de todos vocês, que inclusive vão levar essa mídia, essas informações que estão acontecendo aqui para onde vocês se originaram. E vão levar dizendo o seguinte: o Parlamento Federal está à disposição, tem uma frente parlamentar. Deputada federal Flávia Moraes, ela está conduzindo, juntamente com o deputado federal Hugo Leal, e esse monte de senadores e deputados prontos para, inclusive, quando vocês propuserem uma proposta legislativa, estaremos prontos. A frente parlamentar é para isso. Eu quero também um ofício a algum órgão competente. A frente parlamentar emite ofício. Eu quero um debate público. Ela está pronta. Eu quero uma audiência pública no parlamento. Ela está preparada e está pronta para isso. Então, aqui eu quero fazer essa voz, dizer que todos vocês que são também entusiastas dessa causa têm uma frente parlamentar pronta, preparada, amadurecida, composta por diversos parlamentares para levar tudo isso adiante. E aí, eu queria mais uma vez aqui, estou caminhando já para o final da minha fala, parabenizar novamente a deputada Flávia Moraes, porque ela teve a iniciativa do projeto de lei 4517 de 2023. E porque, o que traz esse projeto de lei? O que traz esse PL? E nós estamos trabalhando, não vai demorar, nós vamos aprovar, pela legitimidade e a força de todos vocês. Lembre-se que no final, essa plateia importante aqui vai fazer uma dinâmica comigo, eu precisaria disso, vocês vão entender. E por que esse PL é importante? Porque ele vai criar o Dia Nacional da Identidade. Quando criamos um dia no calendário nacional, nós estamos dizendo para toda a sociedade, para a classe política, para a população, para a imprensa, que todos eles, vão precisar se lembrar da importância do direito da identidade. Por isso, esse projeto da doutora deputada Flávia Moraes é muito importante para todos nós. E aqui, nesse fórum importante que nós estamos realizando aqui, presidente Célio Ribeiro, aqui no CERT Fórum, nesse ambiente, com todos vocês presentes, lotando aqui esse ambiente, está sendo registrado aqui esse evento. Nós vamos hoje aqui legitimar, pela vontade do povo, porque vocês representam aqui também o povo brasileiro, nós vamos legitimar para o Congresso. Olha a importância desse evento aqui. O que também nós estamos fazendo aqui para finalizar, sobre tudo que falei, o que também nós estamos fazendo aqui. Nós vamos aproveitar esse momento, nós vamos aproveitar esse ambiente para legitimar de ofício. O que seria isso? Ou seja, dar um recado para o Parlamento Federal, dar um recado para o Congresso, que esse projeto de lei, número 4517 de 2023, da deputada federal Flávia Moraes, ele tem importância e nós queremos ele. Ou não queremos? Então, o que significa isso? Que quando nós nos manifestarmos aqui dizendo que queremos esse projeto, esse documento aqui gerado, esses registros aqui gerados, darão uma sinalização nos autos, farão juntada nos processos que nós agimos lá, e aí somos nós que conhecemos, nós fazemos acontecer lá no Congresso, mostrando que legitimamos. O que é legitimar? É o ato de que todos nós concordamos da importância desse projeto de lei. E eu finalizo fazendo a seguinte dinâmica com todos vocês, que se nós concordamos da importância desse projeto de lei, ele é simplesmente isso aqui. Ele cria o Dia Nacional da Identidade como sendo o dia 16 de setembro. As organizações dos países no mundo se reuniram e criaram essa importância da identidade, de todos terem uma identidade, mundialmente falando, e esse item, diversos itens foram pautados, e teve um item lá, número 16.9. Então, nós adotamos o 16.9, 16/9, 16 de setembro, para ser esse Dia Nacional da Identidade. E aí, eu finalizo aqui perguntando a todos vocês, atenção, olha a importância da presença de vocês. Vocês vão legitimar isso. Os registros vamos levar lá para o Congresso Nacional. Se todos vocês concordam, então,
com esse projeto de lei número 4517/2023, da deputada federal Flávia Moraes, para que o dia 16 de setembro seja o Dia Nacional da Identidade, quero levantar uma das mãos nesse momento. Queria pedir às câmeras que façam esse registro, permaneçam com as mãos levantadas, façam esse registro aqui de toda a plateia, legitimando esse momento. Podem baixar suas mãos. Os contrários, levanta uma das mãos. Registre também nessa hora, nesse momento. Ok, então, legitimamos, registramos esse momento importante. Quero aqui parabenizar a doutora deputada Flávia Moraes, quero aqui parabenizar o deputado federal Hugo Leal, que pediu muito para que eu estivesse aqui trazendo vocês a participarem desse evento. Parabéns a todos vocês que estão aqui conosco, parabéns, presidente Maurício Coelho, presidente Célio Ribeiro e todos os demais da mesa, que também eu cumprimento, todos os demais pessoas do governo federal, um governo federal que, inclusive, né, sinalizou aos guardas municipais das cidades do Brasil, dizendo o seguinte, que cada guarda municipal, olha isso, quero trazer esse testemunho, cada cidade tem uma guarda municipal, só que cada cidade fez uma identidade de uma maneira. O governo federal quer padronizar todos os guardas, todas as cidades. Aí a gente está falando de segurança pública, e tem muito a ver com as identificações. Eles todos serão padronizados com uma identidade nacional, e nós estamos conversando muito com o governo federal sobre isso. Parabéns ao governo federal também. Parabéns a todos vocês por esse evento importante. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, deputado. E, por fim, eu passo a palavra a Débora Grazer para a sua apresentação. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer em nome do Unicef pelo convite. Eu estou aqui representando também o nosso representante, Yusuf, no Brasil, e a gente está muito feliz em poder participar do CERT Fórum e agradecer também o Instituto de Tecnologia e Informação. E eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do direito à identidade. Vocês conseguem ver a apresentação? Então, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, ele atua em diferentes áreas. Ele atua tanto na questão da saúde e nutrição, no quesito de imunização, saúde integral, nutrição, e a questão especialmente da saúde mental também. A educação em relação ao acesso e qualidade, e também a questão de competência e oportunidades para jovens e adolescentes. A gente também tem uma área de prevenção contra violências, então a gente atua especialmente na prevenção à primeira infância e também em resposta à violência contra crianças e adolescentes, e aí inclui também a questão dos homicídios e violência baseada em gênero e a questão do acesso à justiça. Em relação à água, saneamento, o clima e o meio ambiente, a gente tem as áreas de WASH, que são áreas de saneamento e acesso à água, e a questão da higiene também, junto também com áreas de integração que atuam com o clima, a questão de redução de riscos e desastres naturais, que a gente vem acompanhando bastante nos últimos anos, especialmente a questão das chuvas e das enchentes, que a gente sabe que muitas vezes acabam afetando especialmente as escolas e o acesso das crianças à educação. Então, também em relação à pobreza, a Unicef atua em relação à proteção social, com programas que visam a questão de diminuição da pobreza a nível multidimensional para crianças e adolescentes. Aí, se vocês puderem ver aqui, a gente tem as áreas de atuação do Unicef em nível nacional. Então, a gente atua em 9 escritórios sazonais, que estão marcados ali no mapa, vocês podem ver que a gente atua desde a região sudeste até o norte do país. A gente atende junto à iniciativa do Selo Unicef, que visa a promoção dos direitos de crianças e adolescentes em mais de 2.000 municípios. E a gente tem uma outra iniciativa chamada Agenda Cidade Unicef, que atua em 8 centros urbanos, onde há alto índices de violência. Então, a gente visa a prevenção das violências nesses 8 centros urbanos. E também a questão das intervenções humanitárias, especialmente no norte do país. Então, o Unicef tem uma missão no estado de Roraima e também apoia em Belém, Amazonas, em relação ao recebimento e acolhimento de imigrantes e refugiados venezuelanos.
e a gente também tem uma rede de parceiros corporativos, inclusive um conselho consultivo empresarial, além de conselhos de jovens e adolescentes nessas capitais que a gente atua e também nesses municípios onde há presença do selo Unicef. Aqui eu gostaria de falar para vocês em relação à Convenção dos Direitos da Criança, que ela é de 1989 e ela é o documento mais ratificado do mundo. O último país a aderir ao documento foi a Somália, em 2016, e eu gostaria de ler para vocês o artigo 7, que vai falar exatamente sobre a questão do direito à identidade. Então, peço licença para ler esse artigo. A criança deve ser registrada imediatamente após seu nascimento, e desde o momento do nascimento terá direito a um nome, uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e ser cuidada por eles. Então, esse é um artigo já previsto na Convenção Internacional do Direito da Criança, que vai ser reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, em relação à legislação brasileira, que também prevê o direito à identidade e à reunião familiar. Aqui, como já foi mencionado também pela doutora Jaqueline, a gente tem a questão do certidão de nascimento, né, que é o documento mais importante, que vai reconhecer a existência da criança e também a existência dela perante terceiros e perante o Estado, e que vai fazer com que a pessoa tenha acesso a diversos outros documentos, como RG, CPF, já foi mencionado aqui também posteriormente na fase adulta, carteira de trabalho. Então, a gente sabe da importância desse documento, especialmente a nível de todo o território nacional, e a gente sabe que ele é um documento simples e que ele pode ser feito de forma gratuita. Passando aqui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como já foi mencionado anteriormente, as Nações Unidas, entre os ODS, ela prevê o ODS 16.9, que tem a ver exatamente com a meta da identidade, de fornecer identidade para todas as pessoas. Então, aqui também eu peço licença para vocês, porque eu vou ler exatamente o que fala em relação ao Brasil. Então, aqui a gente sabe que o Brasil, até 2030, deve fornecer identidade civil para todos, incluindo os povos ciganos, as comunidades quilombolas, os povos indígenas e as comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros, as populações ribeirinhas e extrativistas, além de grupos populacionais como mulheres trabalhadoras rurais, populações em situação de rua e também para a população em privação de liberdade e a população LGBTQI+. Então, a gente sabe que esse é um direito que está previsto a todas as pessoas e a gente sabe que ele não é acessado para todos da mesma forma. Em relação especificamente à proteção da criança, eu gostaria de destacar o registro de nascimento como um direito fundamental de todas as crianças, que vai lhe garantir, além da identidade, acesso a outros serviços como saúde, educação e, posteriormente, benefícios sociais, além de oportunidades ao longo de sua vida. Então, esse documento ele protege as crianças como abuso, de formas de violência de abuso, exploração sexual, a adoção ilegal e também o tráfico de crianças. Como já foi mencionado anteriormente, a gente sabe que muitas vezes bebês desaparecem das maternidades brasileiras e, às vezes, a falta de documentação desses bebês facilita com que eles sejam transportados de um local para outro. O Brasil ele faz parte dos países que ainda não alcançou nem 50% das metas do ODS relacionadas a crianças e adolescentes. Esse é um relatório do Unicef que também foi divulgado nas nossas redes sociais ontem, então ainda há muito que ser feito em relação às metas das crianças e adolescentes, e é preciso que o Brasil e outros países coloquem a infância e a adolescência nas suas agendas como um tema central para que os nossos objetivos da Agenda Sustentável sejam alcançados. Em relação à taxa de nascimento, eu gostaria de mencionar que a gente sabe que ela não ocorre da mesma forma. Então, a gente sabe que, em relação ao registro, a gente tem no Brasil um dado que é um pouco mais antigo, que é de uma pesquisa do Unicef de 2011, que foi feita junto com a FUNAI, que diz que 93% das pessoas já tinham a questão do registro civil. Esse é considerado um número alto comparado à média global, que é de 63%. E aí eu também gostaria de chamar a atenção para os países do sul, do leste africano e também da questão
do sul e leste da África, que alguns deles só têm 50% ou menos das pessoas registradas. Então, assim, esse é um tema que tem avançado no nosso país, e a taxa de registro de nascimento ela foi de 64% em 2000 para 93% em 2011. Então, é importante que iniciativas como essas e que legislações avancem para que a gente tenha uma maior taxa de pessoas com registro de nascimento no Brasil. E aqui eu queria chamar a atenção um pouco para a questão mais atual, que a gente tem um dado de 2020, que 71 mil crianças que nasceram em 2020 não receberam a certidão de nascimento durante o primeiro ano de vida. Então, isso representa uma taxa de 2,59% das crianças nascidas em 2020. Esse número já foi mencionado também pela doutora Jaqueline, mas é importante a gente observar que o Brasil tem crescido em relação ao registro de nascimento, e em nível federal foi firmado também o Compromisso Nacional pela Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, que é amparado por esse decreto de 2019. Aqui eu só gostaria de chamar a atenção, como a gente sabe que o acesso não é igual para todos, gostaria de chamar a atenção para os dados referentes às crianças indígenas. Como foi mencionado, a gente sabe que na região norte do país, a taxa de registro de nascimento ela é menor que nas outras regiões do Brasil. Então, eu gostaria de mencionar que esse direito ele é mais violado em relação às crianças indígenas, e aqui a gente tem uma taxa de registro que, enquanto a média nacional é de 96%, em relação às crianças indígenas é só 67%. Então, esse dado é importante para a gente ver que elas não têm acesso, e como foi mencionado, vocês podem ver que a região norte, por esse quadro do IBGE, é a região que tem o menor índice de registro de nascimento. Então, é importante a gente ver como essas diferenças acontecem no nosso país, e que lá também há uma dificuldade maior em relação à certidão de nascimento, que vai impactar não somente a questão das crianças indígenas, mas também a questão das crianças refugiadas e imigrantes. O Unicef ele já atuava em Roraima com a iniciativa do Selo, mas ele passou a integrar a Operação Acolhida do governo federal em 2018, e lá ele visa a proteção de crianças e adolescentes refugiadas e imigrantes, especialmente as crianças desacompanhadas, separadas e indocumentadas. A gente sabe que tem essas 3 pontos em relação às crianças refugiadas e imigrantes, que são as que cruzam a fronteira sem um adulto responsável, ou se encontram com alguém que não é o adulto que tem o seu termo legal, que são as separadas, e as indocumentadas, que se encontram sem nenhum documento. Então, a gente também atua na proteção dessas crianças, e é importante ressaltar que essa população tem tido uma dificuldade maior em relação à emissão da certidão de nascimento. Algumas mulheres da etnia Warao, que é uma etnia indígena venezuelana, relatam que às vezes saem da maternidade sem o atestado de nascido vivo, e muitas vezes depois elas não conseguem fazer a certidão de nascimento. Algumas pessoas também têm dificuldade depois de inserir o nome do pai. Então, esses são alguns dos desafios que foram apontados pelas Nações Unidas e que aparecem na plataforma R4V, que é uma plataforma que reúne dados em relação à resposta humanitária para refugiados e imigrantes venezuelanos em 17 países da América Latina e do Caribe. Então, o Unicef também tem atuado nessa pauta junto às outras organizações do sistema ONU, e a gente sabe que foi feito um documento das Nações Unidas junto com a Defensoria Pública da União de orientação de ofício aos registros civis para que eles tenham compreensão em relação à certidão de nascimento para a população migrante e refugiada, e também foram feitos cards em espanhol e o Warao para explicar também para a população atendida como eles devem ter acesso a esses documentos, lembrando que a importância da documentação para que a pessoa tenha acesso aos outros direitos. E aqui eu gostaria de finalizar a apresentação com uma citação de uma ex-secretária do Unicef, né, ex-secretária executiva do Unicef, que ela diz que as sociedades nunca serão equitativas e inclusivas até que todas as crianças sejam registradas. O registro de nascimento tem consequências duradouras, não somente para o bem-estar da criança, mas também para o desenvolvimento de suas comunidades e países. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora, por essa apresentação tão relevante e impactante. Trouxe dados muito reais e de
pouco conhecimento da maior parte da população brasileira. E assim, nós encerramos o primeiro painel do CertFórum 2023. Agradeço a participação dos integrantes deste dispositivo e peço que ocupem os seus lugares no auditório, com exceção do senhor Célio Ribeiro, que participa do próximo painel sobre a apresentação da Carteira de Identidade Nacional SIM.